Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para bater um papo, conversar e explicar um pouquinho mais para vocês a respeito de biorreprogramação bucal. Aqui do meu lado, minha querida filha, Victoria. Olá! E está aqui para enriquecer o nosso programa, trazendo perguntas, questões, né? Fazer com que as dúvidas que de repente passem na cabeça dela seja a sua dúvida e assim a gente conseguir esclarecer, porque eu preciso ser honesto, né? As dúvidas que passam pela minha cabeça, eu tento imaginar o programa que seja útil para vocês, mas sempre é bom ter uma outra cabeça pensando para a gente conseguir enxergar aquilo que o ouvinte está pensando, ou o espectador aqui do YouTube e das outras mídias, não é isso, Vicky? Pelo menos essa é a ideia, né? A gente tentar deixar tudo mais esclarecido possível para quem esteja nos ouvindo. Porque eu confesso que em muitos momentos eu imagino que eu esteja colocando a coisa da forma mais simples possível, mas na verdade não é, né? Nem sempre. Porque a gente convive e faz esse trabalho há muito tempo e às vezes está acostumado já com um termo, com uma colocação, uma expressão, e nem sempre a gente consegue mostrar com clareza. Então, por isso que a Vicky está aqui, para puxar minha orelha e falar assim, ó, vamos falar de um jeito que o povo sabe entender, né? Eu espero estar fazendo meu trabalho direito, né? Vamos lá, vamos perguntar depois, você que acompanha a gente, tanto pela Vibe Mundial, quanto pelas as mídias sociais, fala aí o que você está achando do trabalho da Vicky, se ela está fazendo o trabalho direitinho, senão eu vou dar as contas para ela. Ixi, Não, e essa daqui não dá para dar conta, né, filha? Filha, você não dá conta fácil, não é? Não tem como, né? Se você dá conta pro filho, depois você tem que ficar sustentando ele sem fazer nada. Aí pior, melhor deixar trabalhar, né? Então vamos lá, gente. Bom, vamos lá, gente. Então vamos dando sequência aqui no programa. Vamos falar sobre o que hoje, Vicky? Bom, hoje a gente vai falar sobre ortodontia, ortopedia, né? E também a expansão rápida da maxila, porque quer queira que não tem tudo a ver. É isso aí. Bom, vamos conceituar para o pessoal o que é ortodontia e o que é ortopedia. Eu gosto sempre que a gente está falando desse tipo de programa, explicar, porque ainda existe confusão sobre o que é ortopedia, né? Sim, com certeza. Ortodontia é o movimento dos dentes, né? Então, quando você faz movimentação dos dentes, imagina o seguinte, tem o osso, né? E o dente está presinho dentro do osso. Quando você movimenta o dente dentro daquele espaço do osso, então você leva um dente mais para um lado, mais para o outro, mais para frente, mais para trás, roda, inclina, aí você está fazendo ortodontia. Você está corrigindo o posicionamento dos dentes, né? Isso. Ortopedia, os dentes podem permanecer na posição que eles estão. Você vai trabalhar a estrutura óssea. Por exemplo, se você pega a mandíbula, que ela está posicionada mais para a direita, e posiciona ela 2 milímetros para a esquerda, é um movimento ortopédico. Porque está movimentando o osso. Porque você mudou a programação do osso. Mas a ortopedia, da forma que ela é mais conhecida, ela, na boca, né, a ortopedia bucal, é quando você estimula o crescimento da estrutura da arcada. Vamos lá. O sujeito tem o queixinho pequeno, você estimula o queixo a crescer para frente. Estimula a crescer em altura. Estimula a arcada a crescer lateralmente. A gente chama isso de recuperação de espaço. Então, quando você executa esses movimentos, que você está remodelando a estrutura óssea, aí é ortopedia. Mas e como é que a gente sabe quando a gente deve fazer um tratamento ortopédico, quando a gente deve fazer um tratamento ortodôntico? Excelente pergunta, porque às vezes eu vejo os pais, né, chegam no consultório ou mandam suas perguntas aqui pelas mídias sociais ou pela rádio mesmo, e eles falam assim, o que é correto? É fazer ortodontia ou ortopedia? Acho que é mais ou menos nesse caminho que a sua pergunta né? Isso. Quando fazer a ortodontia e quando fazer a ortopedia. Isso. Então, o que é o mais correto? Então, não tem o mais correto em si, tem um momento adequado. Por exemplo, quando nós estamos lidando com crianças, eu estou falando assim, a gente pode começar a tratar a partir dos 3 anos de idade e vai até os 12 anos de idade, mais ou menos. Este é o momento adequado para se fazer ortopedia, né? Então na análise você vai verificar, existe falha de crescimento?
Tem uma parte da estrutura da arcada que não cresceu ou não se desenvolveu adequadamente? Se tem, é o momento certo para fazer a correção ortopédica. A ortodontia, ela deve ser feita depois desse período, né? É claro, quando se faz um trabalho de ortopedia, você já pode favorecer os espaços para os dentes e aí a natureza faz o trabalho dela, sabia? Não, não sabia. Eu achava que precisava de um empurrão. Uma coisa interessante, vamos lá. Às vezes a gente pega um caso de uma criança que ela tem os dentes todos apinhados, um amontoado em cima do outro, os dentinhos da frente, sabe? Tá assim apertadinho, um em cima do outro assim? Sim, sim. Então, os dentes estão todos apertados ali. Conforme você faz o crescimento ortopédico através da recuperação do espaço lateral, aí a própria língua começa a exercer pressão nos dentes, o lábio começa a exercer pressão nos dentes e nivela eles. Eles só não entraram antes no lugar porque não tinha espaço. Porque a arcada não tinha o crescimento ideal. Olha só. Então, conforme a gente pega, estimula a recuperação, a gente chama de recuperação do espaço, como eu disse. Recupera o espaço da arcada, desenvolve ela. E aí o dentinho começa a ir para o lugar sozinho. Porque a língua está sempre trabalhando dentro desse espaço, os lábios estão sempre trabalhando. É claro que, em alguns momentos, você soma a força com o pessoal me fugiu o nome. Já lembro já. Que faz exercício para a boca. Não é fisioterapia? Não é fisioterapia da boca. É fonoaudiologia. Oh, meu Deus. Me fugiu aqui. É engraçado, né? Quando a gente tá aqui não tem jeito. Tem que fazer ao vivo assim. Vamos embora. Então é isso, gente. Aí o pessoal da fonoaudiologia, ele é como se fosse o fisioterapeuta da boca, né? Ele faz exercícios para os músculos dos lábios, da língua, da estrutura da musculatura da boca e vai trabalhando essa questão para que haja um melhor desenvolvimento. Ó, pai, eu acho que eu tô passando um pouco da minha síndrome para você. É que a Vicky, vocês sabem, né? Às vezes ela inventa umas palavrinhas aqui. Você que acompanha os nossos programas já sabe. Se você não sabe, dá uma olhada nos outros, que você vai ver umas coisas bem divertidas aí. Palavras inventadas e tudo mais. Tem algumas. Então quer dizer que o caso da ortopedia só pode ser feita em crianças? Não. O que acontece é o seguinte, você pode executar ortopedia em adultos, como eu disse, né? Criando um reposicionamento das estruturas. Você pode fazer pequenos movimentos ortopédicos. Mas, por exemplo, se no paciente adulto você quer fazer o queixo crescer, não dá. Você quer fazer a estrutura da maxila, o osso superior, crescer, não dá. Entendeu? Entendi. Então quer dizer que certos movimentos se faz só na criança e outros tipos mais sutis ainda dá para fazer no adulto. Exatamente. É porque existe uma parte do osso que ele tem uma emenda, né? Esta emenda, ela tem ali uma matriz de crescimento. Então, durante o processo de crescimento, o organismo vai produzindo camadas e camadas e camadas e camadas e aquele osso vai crescendo e se desenvolvendo. No entanto, no adulto, essa matriz não existe mais. Não existe mais. Ela se transformou em osso. Então, aquela parte não dá mais para fazer. Pode ser feito pequenas remodelações ósseas, pode ser feito um reposicionamento. Existe um programa que a gente faz através do Dara, que a gente pode fazer o queixo ser reprogramado para frente, mas crescimento, não. Entendi. E o que esse processo tem a ver com uma expansão da maxila? Qual é o problema se a expansão da maxila for muito rápida? Na verdade, não tem problema o fato da expansão da maxila ser rápida para a maxila. Acho que, assim, pro ouvinte, pro espectador aqui, funciona assim. Existem muitas técnicas para se recuperar o espaço lateral, né? E uma das técnicas é a expansão rápida de maxila. Então é uma coisa boa. Ela faz uma expansão rápida, né? Isso é uma vantagem em termos de velocidade. Mas eu não gosto. Por quê? Eu vou explicar. Então vamos lá. A expansão rápida da maxila, ela pode ser feita até em adultos
mas aí ela passa por uma etapa cirúrgica, né? Nas crianças pode ser feito sem a cirurgia. Então vamos lá. Você pega um aparelho, cimenta nos dentes, cola nos dentes e deixa um expansor atravessado no céu da boca. E aí diariamente vai se apertando aquele expansorzinho e a maxila rompe a sutura mediana, ou no caso do adulto foi rompido cirurgicamente, e aquele palato se desenvolve e cresce. Cresce ortopedicamente. Se é uma coisa que é rápida e tudo, por que eu não concordo? Eu não concordo na maioria dos casos. Por exemplo, se existe uma situação onde a parte inferior está grande e a parte superior está pequena, aí sim pode ser feito este processo que vai ser benéfico, né? Então, sim, a parte superior está muito pequenininha, cresceu. Agora, na maioria dos casos, o que nós temos é que ambos os arcos estão pequenos, tanto o superior quanto o inferior. A arcada tem uma atresia, um estreitamento. E aí você faz uma expansão rápida da maxila, a maxila cresce, se desenvolve, perde o encaixe com a parte inferior e depois vai se usar recursos que vão demorar um bom tempo para fazer a recuperação do espaço inferior. O que nós usamos nessa modalidade? Já que vai demorar para fazer de baixo, por que eu preciso ter pressa para fazer de cima? Sim, não tem um porquê. Esse é o meu jeito de pensar. Então, faz as duas ao mesmo tempo. Vai aos poucos com as duas e tal. Outra razão. Quando faz essa expansão rápida, você atravessa uma estrutura metálica no meio da boca do paciente. Esse fator vai roubar espaço da língua. Nós não falamos aqui sempre sobre a importância do espaço para a língua? Sim, sim. Então, esse aparelho vai ser prejudicial ao sistema respiratório. Então, apesar de ser benéfico em um ponto, é prejudicial no outro. Ou seja, não é o ideal. Não é o ideal, né? Então, eu não considero um aparelho ideal por esta razão. Então, veja, como ele rouba muito espaço da arcada e não compensa de outra forma, então você está prejudicando o sistema respiratório do paciente. Sem contar que é difícil de higienizar, né? Sim, sim. Ele é difícil para a criança falar nos primeiros dias. Depois, criança é uma coisa linda, que ela se adapta e vai falando. E chega a ser um processo doloroso para a criança também, porque você falou que rompe, né? Aí por isso que eu na minha cabeça o que vem é, putz, deve doer. Olha, os relatos de dor não são comuns, não. Porque a criança é como, eu brinco, né? Como uma massinha de moldar. Você vai estimulando e ela vai respondendo, né? O aparelho, no meu modo de ver, pela análise que a gente fez de vários casos, é desconfortável para a criança. Sim. Mas é como eu disse, a criança é uma coisa linda, ela se adapta, né? Mas, no entanto, tem essas desvantagens. Então, você atravessa ele no céu da boca, prejudica o sistema respiratório. Com o tempo, a expansão palatina, que é o maxilar superior, vai trazer melhorias para a respiração. Mas, inicialmente, não, né? O que a gente usa nesse caso? Nós usamos um sistema chamado pólis corretivo. Mas vamos fazer o seguinte, passa primeiro os telefones pro pessoal, e aí depois a gente explica o que é o pólis. Vamos lá, então. O telefone, o nosso, a gente usa o WhatsApp, que é o 9, quer dizer, 11, né, em primeiro lugar, 947744220. Então, vou passar aqui mais uma vez para todo mundo, né, pra ficar preso na cabeça, que é o 947744220. Pai, eu tô pegando a síndrome de esquecimento de você. Olha, a gente tá fazendo uma bagunça hoje no programa aqui. Ou temos também o telefone fixo, que é o 11-3287-7010. Aí vai a critério e preferência de cada um. Sim, é. A grande maioria acaba usando o WhatsApp, mas tem gente que gosta do telefone fixo, então tá lá. Por enquanto ainda existe. Sim. Não posso garantir por quanto tempo, mas ainda existe o telefone fixo lá. E é como eu sempre gosto de dizer também, a nossa equipe tá sempre preparada para receber as perguntas, as dúvidas, ou se você queira mandar mensagem para elas e falar assim, eu quero saber um pouquinho mais sobre os aparelhos corretivos.
A nossa equipe está preparada, 100% preparada para te dar toda a informação que você precisa. E se falhar, a gente está à disposição para estar complementando alguma informação que você queira, né? Com certeza, vai que a sua certeza. pergunta é muito difícil, né? Então tá certo. Então, vamos então explicar o que é o pólis corretivo. Bom, o nosso trabalho, se você ainda não conhece, se chama biorreprogramação bucal, né? Esta tecnologia da odontologia tem como intenção tratar e cuidar de problemas de saúde, da saúde do corpo, através da boca. Sim. E a gente faz isso há muito tempo, né? Então veja, toda vez que eu vou desenhar um aparelho ou pensar num aparelho, eu imagino se esse aparelho vai ser capaz de trazer benefícios para a respiração, se ele vai ser capaz de trazer benefícios para o equilíbrio esquelético, se ele vai trazer benefícios para a parte digestiva do paciente, né? E se ele vai fazer o papel de corrigir os dentes, etc., aquilo que a gente for desenhar. Sim. Quando nós pensamos nisso, aí eu falo, puxa, esse aparelho que atravessa no céu da boca não serve, né? Porque ele acaba que faz uma parte, mas não faz a outra. Exato. Então, eu estudei diversos aparelhos para fazer ortopedia funcional dos maxilares. Existem muitos autores antigos como Pedro Planas, autores como William Bouters, que fizeram estudos fantásticos, autores como Frankel e diversos outros, né? Mais modernos aí que tem também, que fizeram estudos e criaram aparelhos para corrigir os dentes. E eu vejo que, assim, embora foram pessoas muito estudiosas, eles aparentemente não tinham todas essas informações nas mãos, ou seja, eles não sabiam que a boca tinha a ver com coluna, tinha a ver com postura, tinha a ver com respiração, tinha a ver com emocional, tinha a ver com digestivo. E aí eles desenhavam aparelhos que traziam resultados práticos para a correção da arcada. Revendo todos esses sistemas, eu adaptei uma versão de um brasileiro que chama Maurício Vaz de Lima, que ele desenvolveu um sistema de aparelhos para fazer esta recuperação de espaço e que usava o sistema de pistas do Pedro Planas em uma modalidade diferente. Então, através disso, nós criamos um aparelho que hoje nós chamamos de pólis, que é uma tecnologia que a gente desenvolveu em 2004. Sim. Que são chamadas de placas oclusivas lisas. No entanto, nós utilizamos ela na versão corretiva. Então, o que o pólis faz? A partir do momento que a gente começa a utilizar o pólis, ele amplia a capacidade respiratória da criança ou do adulto. Ele traz a possibilidade de um reposicionamento da mandíbula para trazer benefício para o equilíbrio esquelético. Ele estimula glândulas salivares para ajudar na digestão, né? Então ele vê de forma muito completa essa questão da saúde. Ou seja, é o pacote... É o útil all in one, né? All in one. O americano gosta muito dessa expressão, né? Tudo em um. Eu não tenho essa preocupação de fazer tudo em um, mas a minha preocupação foi num caminho diferente. Tratar o paciente como um todo, né? Não só pela... Para usar uma expressão popular, né? Como fazer para cobrir um santo sem descobrir o outro, né? Como fazer para o cobertor não ficar curto, né? Não puxar, cobrir o corpo e descobrir o pé, né? Como fazer isso? É simples, né? No caso do cobertor, é só fazer um cobertor maior. E no caso dos aparelhos, esse foi o norte. Então, acabou que o aparelho virou um all-in-one, né? Sim. Ele faz tudo num só. Ele acaba tendo essa possibilidade, mas eu não estava pensando nessa questão do... Aliás, você me fez pensar isso agora, né? Que na questão de marketing, que o americano pensa muito nisso, é um grande marketing, faz tudo num só. Mas eu nunca pensei por esse lado, para ser honesto, mas é o que o aparelho faz. Sim. Ele atua em várias frentes ao mesmo tempo. E no caso do pólis corretivo, também atua na parte da correção da arcada da criança, né? Exatamente. O aumento da expansão. Exatamente. Então, eu revisei muitos aparelhos, usei vários aparelhos, estudei esses aparelhos para entender e via coisas muito bacanas, muito legais. Mas no fim é aquela coisa, o que realmente dá certo na boca do paciente, né? Sim, o que realmente vai trazer o resultado que o paciente precisa? Não é o que eu preciso. Não.
A boca Às nunca... vezes pode até ser, né? Não, Mas- de certa forma porque assim, como que eu gosto de pensar? Eu não desenho um tratamento para ficar do jeito que eu acho bonito. Não, sim. Eu desenho um tratamento para ficar da forma que é ideal para cada pessoa, Sim, sim. né? Então, eu já tive conversas com professores renomados, diga-se de passagem, que eles falavam assim, mas assim é feio. Mas não é estética que a gente... A estética é parte, Sim, mas sim. quando a pessoa fala assim é feio, ele está dando opinião, Aham. né? Eu não posso dar minha opinião se eu acho feio ou bonito. É claro que com o tempo a gente acha lindo e maravilhoso do jeito que fica. Mas, porque a gente entende tudo que está por trás. Mas veja só, o feio ou bonito é assim. Imagina, quem tá vendo a Vitória aqui, ó. Tá ali, tá vendo a Vicky. Aí ela vai num cabeleireiro e pinta de loiro. Com umas mechinhas azul com rosa. Algumas pessoas vão falar assim, nossa, Vitória, ficou lindo. Outras vão falar assim, horroroso. É bem... Não é assim que funciona? É. Talvez você fique até com vergonha de sair de casa. Então, isso é percepção estética. Uhum. Um acha bonito, outro acha feio. É que nem você falou, é opinião. Opinião. Na ciência, na questão da saúde, eu tenho que tirar minha opinião do processo Sim. e entender aquilo que é ideal para as pessoas. Não Com importa se eu certeza. acho bonito ou feio. É que depois de muito tempo trabalhando com isso, você começa a achar maravilhoso, porque você vê. Tem uma frase que eu digo que é a seguinte: a estética é consequência das funções adequadas. Então veja só, quando você harmoniza o sistema respiratório, bioquímico digestivo, esquelético e postural, emocional, a mastigação, a fala, a deglutição, né, que faz parte do mesmo quadro, Sim. a estética simplesmente aparece. Ela é consequência do equilíbrio entre todas as partes. É aquela ideia, né? Tipo, quando a gente tá se sentindo bem, quem tá vendo por fora vê que tá bem, né? Então Exato. é o que você tá... Então, esse é o nosso norte, esse é o nosso caminho. Bom, o programa tá chegando no final, Vicky. Vamos passar pro pessoal os telefones para marcar a consulta deles? Vamos, com certeza. E Vamos lá. lembrando, né, que a consulta ela pode ser online ou presencial. E agora a gente está introduzindo também a modalidade híbrida para quando ele tiver à distância. Vou soltar bomba para ela. Mas é que a gente tá nessa jornada de ficar um tempo nos Estados Unidos, desenvolver trabalhos por lá. Então, vai ter momentos que eu vou fazer essa consulta híbrida. Você vai estar na Odontobalance e eu vou estar nos Estados Unidos. Exatamente. Passa o telefone pro pessoal, por favor, que tá acabando nosso tempo aqui, senão o André brinca com a gente. Bom, então vamos lá. O WhatsApp é o 11 9 4774 4220. Eu vou repetir aqui mais uma vez, agora eu vou falar certinho. É o 11 9 4774 4220. E podendo ser também pelo telefone fixo, que é o 11 3287 7010. Acho que eu passei tudo direitinho. Passou tudo direitinho. 4280. Não, brincadeira, Não. esquece, gente, eu tô só brincando. Bom, gente, é isso aí, ó. O programa chegou ao final. Queremos agradecer a vocês imensamente por estar conosco, por dar sua audiência aqui pra gente. Espero que esse programa tenha enriquecido um pouco mais do seu conhecimento sobre uma coisa que você tem aí, que é boca, né? Dentes. Com certeza. Tá certo, gente? Então, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.